Quero dar uma boa tarde para todos, né? Tava aqui agora pensando aqui nos meus pensamentos com Deus, né? Aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Isso é para todos vocês que se encontram nesse mundo afora aí, né? Você não sabe, você não tem ideia o quanto Deus ele se importa com você aí que tá aí fora. Quanto Deus chora quando vê um filho se perdendo nesse mundo afora. É igual uma mãe quando perde teu filho, né? A mãe começa a chorar, o pai também quando perde um filho, né? Assim também é como Deus, pessoal. Deus ele não tem prazer na morte de ninguém. Tu acha que Deus ele tem prazer disso? Nunca teve, pessoal. Tudo que Deus quer, deseja, muito mesmo é salvar cada um de vocês. Ele não criou cada um de vocês para vocês viver desgarrado da presença dele. Não, pessoal. Você que vai ouvir essa palavra aí, ele te ama, Deus te ama, pessoal. Ele ama você, pessoal. Como eu disse para você, toda mãe quando perde um filho, quando o filho morre, ela chora muito. O pai também chora muito pela perca do teu filho. Assim também é como o Senhor Jesus, como Deus na vida de vocês, pessoal. Deus ele ama você, ele ama muito. E o diabo, ele sabe o ponto fraco de Deus, são vocês. Ele sabe como atingir a Deus, que é cada um de vocês, porque ele sabe que Deus ama muito vocês, pessoal. E às vezes muito de vocês ouve falar da volta do Senhor Jesus, ouve falar o quanto Deus ama vocês, mas muitos não tomam atitude. Pessoal, Deus ama você. Até quando vocês vão ficar vivendo desse jeito? Só você sabe o que está passando. Que se Deus deu a vida do filho dele lá por todos nós, pessoal. Ele mostrou o quanto ele se importa com cada um de vocês que se encontra aí nesse mundo aí, pessoal. Deus não vem para te julgar, não. Tudo que ele quer é salvar a alma de você, pessoal. Então, hoje que você vai ouvir essas palavras, né? Para pensar. Deus, ele se importa contigo. Ele nunca desistiu de você. Deus não vai desistir de você o quanto a vida, pessoal. Entendeu? Hoje você vai ter essa oportunidade de poder ouvir essas palavras, né? Eu tava aqui com meus pensamentos, tava vendo uns filmes gospel aqui muito fortes, né? E resolvi fazer esse vídeo aqui falando com cada um de vocês que se encontra aí fora aí, né? Para vocês saber o quanto você é precioso para Deus, pessoal. E o diabo, ele odeia muito de vocês. Muitos de vocês são odiados pelo diabo, porque ele sabe que Deus ama você, porque ele sabe que Deus está de braços abertos para perdoar vocês. Não é ele, porque Deus já não vai mais perdoar ele pelas maldades que ele praticou lá no céu, né? Mas vocês hoje têm oportunidade de buscar a salvação. Deus quer salvar a cada um de vocês, mas vocês que têm que tomar uma decisão, pessoal. Deus, ele se preocupa muito com você. Você não tem noção. Deus, ele chora sim, ele chora. Para quem não conhece a palavra de Deus, né, que não saiba, mas Deus sim, ele se importa com você porque nós somos semelhantes a Deus, pessoal. Foi ele que nos criou, foi ele que deu o filho dele lá na cruz. Jesus, ele aceitou ser o cordeiro. Ele morreu por nós lá na cruz, pessoal, para que nós não vivemos nessa vida no pecado, não. Ele prometeu a vida eterna, pessoal. Então cada um de vocês tem que buscar a salvação, endireitar a sua vida com Deus, endireitar os seus caminhos. Ser sincero com Deus, pede perdão a Deus pelos teus erros. Com certeza Deus vai estar de braços abertos para perdoar vocês, pessoal. Se Deus me perdoou tantas vezes, pessoal, que eu caí, que eu enfraqueci na fé, mas Deus me levantou, ergueu a minha cabeça, porque eu tive que vir até o Senhor Jesus, pedir ajuda a Deus, e assim ele me ajudou, porque ele não vai te ajudar, pessoal? Não, Deus está de braços abertos para receber você. Tem uma palavra que sempre está dentro de mim, que fala assim, há uma festa muito linda lá no céu, quando um pecador se arrependa e se volte para os braços do Senhor.
Assim como aquele filho pródigo, né, que pegou a sua herança, se mergulhou no mundo afora aí, ele perdeu a tua herança, gastou com tudo, com falsas amizades, falsos amigos. Depois ele não teve mais nada, todo mundo virou as costas para ele, né? Mas o pai nunca virou as costas para ele. Ele lembrou do pai. Ele foi até o pai, se humilhou perante o pai e o pai abraçou ele, deu uma veste nova para ele, fez o banquete para ele, fez uma festa para ele. Assim como Deus também vai fazer na vida de vocês, pessoal. Deus ele se importa com você. Acredita, creia o que eu estou dizendo para você. Ele se importa contigo. Isso é para vocês que se encontram no mundo afora, não que estão dentro da casa de Deus, porque os que estão dentro da casa de Deus já sabem disso. Eles sabem que Deus ama eles também. Assim como vocês aí que se encontram nesse mundo afora. Se volta para Deus, volte a andar com Deus, volte com Ele, volte para Ele. Quebre esse orgulho, pessoal. Deus ama você. Para encerrar aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não para que condenasse o mundo, pessoal, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, pessoal. Quem crê está salvo, quem não crê já está condenado, pessoal. Mas há esperança, há salvação para todos, é em vida. Deus quer salvar cada um de vocês. Então aproveita esse chamado de Deus na tua vida. Outra vez eu repito, só você sabe quantas vezes Deus está chamando você, quantas vezes Deus está usando pessoas para falar contigo. Isso já é a maior prova do amor dele. A maior prova também foi quando ele deu o filho dele lá na cruz por cada um de vocês, pessoal. Ele ama você, ele se importa com você, mas o diabo ele odeia você. O diabo quer destruir você, o diabo quer matar você, o diabo quer te levar para o fogo eterno, pessoal. Porque ele sabe que Deus ama você e ele sabe se você se entregar a tua vida para ele, ele perdeu a sua alma, pessoal. Então, abandona o pecado, abandona as coisas erradas, se volte para Deus. Deus está de braços abertos para te receber. Creia, creia, confia. Lá em Jeremias capítulo 8, versículo 4. Assim diz o Senhor, se desviaste esse povo e não se tornarão se levantar. Aí Deus fala, eu não ensinei os caminhos que devem andar. Tá aí a prova também, pessoal. O quanto Deus ama cada um de vocês. Isso também para vocês aí que um dia esteve na presença de Deus, por certa vigilância, hoje não está mais, mas você tem essa oportunidade de se voltar para Deus. Deus não está para te julgar, ele está para te ajudar. Ele se importa com cada um de vocês, tá bom? Para e pense bem. Não desperdice essa oportunidade que o Deus está dando a cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos.